Olha, já são mais de 111 mil óbitos provocados pelo coronavírus no Brasil e a estimativa lastimável é que até o final do ano esse número se aproxime de quase 200 mil mortes. O Brasil já é o segundo país do mundo em mortandade pela virose pandêmica. Diante desse quadro trágico e doloroso para todos nós, o que parece, pelo que diz a grande imprensa e as redes sociais, é que toda essa mortandade é resultado da grande capacidade letal do vírus. E essa não é uma verdade completa. Há controvérsias nisso. Sim, o vírus tem um significativo potencial de letalidade. No entanto, o que potencializa de fato a grande capacidade de matar do vírus no Brasil é outro problema. A nossa saúde pública, a nossa desqualificada saúde pública. O Brasil não tem, nem nunca teve, leitos de UTI suficientes para atender satisfatoriamente toda a demanda. Tanto é que no Brasil, anualmente, mais de 1 milhão de pessoas morrem vítimas de doenças. Muitos desses óbitos poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos uma saúde pública de alta complexidade mais qualificada. No entanto, não temos. E a culpa por isso não é de apenas um ou dois governos. São de todos os governos e em todos os tempos. Todos aqueles que estiveram no poder ou estão no poder têm culpa em toda essa carnificina mortal. Um problema que nós já conhecíamos e que todos que moram aqui conhecem, mas que agora se escancara ao mundo diante da pandemia do coronavírus. É triste, é muito lamentável, mas essa é a realidade. Mas, além de não termos UTIs suficientes, muitas das que temos não têm qualidade satisfatória ou estão muito concentradas. Sim, poucos municípios brasileiros têm leitos de unidade de terapia intensiva, enquanto a grande maioria das cidades do país não tem sequer uma unidade, como por exemplo Itaporanga. Isso cria obstáculos a mais para quem precisa de uma internação num leito de UTI. Obstáculos como a distância, o tempo, o transporte. Isso quase sempre termina em morte, uma morte que poderia ser evitada. Essa precariedade da nossa saúde pública, agora bem mais aflorada por ocasião da pandemia, é demonstrada por outros dados e números. Pesquisas sérias mostram que o maior número de óbitos é entre as pessoas mais pobres e que há uma maior mortandade nos leitos de UTIs públicos do que propriamente na rede privada. Isso não é uma crítica aos profissionais de saúde, muito pelo contrário. Reconhecemos toda a luta heróica desses profissionais para salvar a vida. A crítica aqui é a gestão pública em todos os seus níveis, municipal, estadual e federal, e em todos os tempos, porque não prepararam o país em termos de saúde pública básica, de alta e média complexidade para enfrentar momentos como esse, uma pandemia terrível que mata e mata muito mais em um país como o nosso, que não tem uma saúde pública satisfatória. Às vezes a imprensa e as redes sociais tratam casos de exceção como regra e confundem as pessoas, mas não se enganem. Quem não tem condição financeira de se tratar, seja com pandemia, seja sem pandemia, dificilmente sobrevive. Essa é uma realidade que está aí, que todos nós conhecemos. E os mais sofridos e ameaçados são os moradores da periferia e do interior. Um problema sério, histórico, gravíssimo e que tem um agravante no Brasil de hoje, o Brasil atual. O problema é que a nossa autoridade maior, o presidente da República, assim como prefeitos e governadores, em vez de estarem unidos para salvar vidas, unidos para melhorar as condições de saúde, pelo menos nesse momento, na verdade estão brigados, não se entendem. E o nosso presidente, o líder maior, que deveria buscar essa união, cada vez mais divide a classe mandatária e divide a própria sociedade. Isso é lastimável e terrível.
E alguém pode até questionar, mas os Estados Unidos, que são o país mais rico do mundo, são hoje também o lugar onde mais se morre pelo coronavírus. É verdade. Mas os Estados Unidos não têm saúde pública universalizada. Além disso, entre os desenvolvidos, é o país que concentra o maior número de pessoas pobres, exatamente porque é centro de atração migratória. Portanto, são hoje milhares de pessoas vivendo em território americano clandestinamente, além dos que não têm plano de saúde. E sem plano de saúde, não tem qualquer assistência. No Brasil é o contrário. O governo injeta bilhões de reais todo ano em nossa saúde pública, mas esses bilhões não se transformam em uma saúde pública qualificada para enfrentar os problemas diários da saúde, os problemas sanitários constantes que envolvem muitas doenças, porque no Brasil se morre muito e se morre de tudo, e termina numa pandemia como essa, sendo o Brasil o país realmente de maior carnificina humana. O último exemplo da prova do despreparo da nossa saúde pública para o enfrentamento das enfermidades cotidianas e de pandemias como essa que a gente vivencia agora é o nosso próprio lugar. Itaporanga tem um hospital há décadas e há décadas não tem sequer um único leito de unidade de terapia intensiva. Isso significa morte, luto, tristeza, pesar. Entre 2016 e 2017, nós tivemos uma epidemia de chikungunya e dengue, com dezenas de óbitos e milhares de infectados. Nos faltou hospital naquele tempo. Agora, vivemos essa pandemia. Esse hospital de Itaporanga poderia ser uma referência no tratamento dos pacientes da Covid e também está preparado para o recebimento de feridos e doentes da cidade e da região. Mas, infelizmente, repito, é um hospital que, embora esteja numa cidade a maior da região, a mais populosa e que polariza todo um vale, o Vale do Rio Piancó, não tem sequer um único leito de unidade de terapia intensiva. Nos últimos tempos, muitas lideranças políticas passaram por aqui, algumas das quais até médicas, mas sem nenhuma condição, sem nenhuma capacidade ou interesse de ampliar, melhorar esse hospital. Nos últimos 8, 10 anos, a sociedade civil, através de suas organizações, também clama, pede, reclama, apela pela reforma, melhoria e ampliação do Hospital de Itaporanga. Mas até agora absolutamente nada. A gestão estadual passada deixou um recurso orçado e nos parece que um projeto para essa reforma. Até agora não saiu. Então a culpa é das lideranças locais que nunca tiveram interesse ou capacidade ou competência para exatamente promover isso, a reforma, ampliação e melhoria desse hospital, e também dos sucessivos governos do Estado, que nunca se preocuparam com a saúde interiorana, muito pelo contrário, concentrando os mais qualificados leitos em 2 ou 3 cidades do Estado e o resto da Paraíba ficando à mercê da própria sorte. É muito triste isso, mas é bom sempre se fazer essa pergunta. Por que o Hospital de Itaporanga não tem um leito de UTI? Cada um que responda para si próprio ou para os outros.